Oi, gente. Hoje eu vou falar sobre a série napolitana de Helena Ferrante. São 4 livros, essa série napolitana, que se passam principalmente em Nápoles. Tem um mistério sobre a identidade da escritora. Não se sabe nem se é mulher ou homem, dizem que é um casal. Eu acho que é o homem do casal, que ele escreve muito bem. Tem um livro dele que eu tô lendo e ele escreve muito bem. Mas aí outra questão, né? A série napolitana eu até agora não terminei o 4º livro. Li os 3 primeiros e não terminei o 4º porque eu não quero parar de ler, eu não quero que ela acabe. Eu fiquei tão louca por essa série. Um dos livros que mais me prendeu há muito tempo, em termos de literatura, em termos de romance no sentido não de ser um romance água com açúcar, mas ser um romance que não é crônica, não é conto, é um romance, como Crime e Castigo também é um romance. E me prendeu muito e agora eu estou economizando para não terminar, de tão bom que o livro é, que a série é, os livros são, né? Aqui eu vou dar um apanhado mais geral e sem spoilers. Spoilers são, para quem não sabe, spoilers é você contar sobre a história de um livro ou de um filme, coisas que não podem ser contadas, coisas fundamentais, que você vai contar o final de um filme, o final de um livro, por exemplo, né? Então aqui eu não vou dar spoilers. É a história de 2 amigas, a Lenu e a Lila, ou Lina. É muito interessante como ela consegue, a Helena Ferrante, ou o Heleno Ferrante, Helena Ferrante, te pegar, fazer você se identificar com o personagem. Né? Esse é o objetivo dos livros, né? Você se identificar com o herói, com o personagem principal. Mas esse livro, realmente, essa série, realmente ela consegue te fazer você se identificar como se fosse você, lembra da sua infância, da sua juventude, trechos, coisas que você passou, que você ainda lembra, sabe? E engole seco, não quer lembrar porque foram muito difíceis. É exatamente isso que ela consegue. É muito sincero o relato, né? Ela consegue falar de competições entre as duas, de amor entre as duas, de comparações entre as duas, como acontece na vida real. E teve horas que eu falei, gente, será que eu não sabia que isso acontecia com as outras pessoas? Achava que só eu achava isso, né? Às vezes coisas que você pensa de um amigo em particular, né? Que você não gosta, ou que você, as questões que você tem em relação à amizade daquela pessoa, em relação à amizade que você tem com aquela pessoa. E ela consegue ser muito transparente, mostrando as nossas sombras, as sombras do outro. Ela escancara mesmo, ele ó, fica muito real. Isso que eu acho muito interessante. O lado bom e o lado ruim, mas é muito verdadeiro. É muito verdadeiro o que ela passa, ela não mascara nada, nem dela nem da outra. Não fica uma coisa maniqueísta, nem um personagem maniqueísta, né? Que é ou bonzinho ou malzinho. Não, são pessoas, né? Como se você... São pessoas, parecem pessoas reais, né? Cheio de dúvidas. E quando eu leio esses livros, né? Quando eu li e leio esses livros, me coloca uma questão, começo a me questionar das minhas
próprias fraquezas, das minhas próprias... E até aceitar minhas próprias fraquezas, ver como são fraquezas e como são normais, são humanas. Essa humanidade, eu acho que é uma das coisas mais especiais nesse livro. Ele consegue transpor essa humanidade da gente não ser perfeito e de como são os pensamentos, né? Que a gente tem pensamentos tão positivos a respeito de alguém que a gente gosta e tão contraditórios, né? Tão negativos também, aquelas dúvidas, será, né? A inveja, a raiva, ao mesmo tempo que o amor, a admiração num relacionamento, né? Entre amigas. Isso é muito feminino, né? É muito feminino. Eu sou mulher, não sei se os homens também se comportam assim. Acho que tem também, principalmente competição, inveja, né? Entre os homens, principalmente para quem tem o melhor carro, alguma coisa assim, né? Mas aí ela vai discorrendo sobre a vida das duas, o que acontece, as vitórias, de uma hora de uma hora da outra, como elas também se dão força, como elas também estão lá uma do lado da outra, ao mesmo tempo como elas se traem. Isso tudo faz parte da vida. Você talvez não tenha uma amiga que faça tudo isso, mas teve vários amigos que um fez isso, o outro fez isso. Você pode decompor, né, as suas próprias experiências em relação a isso. Então, isso eu gosto muito, essa verdade que tem, né? E por isso que faz com que a gente se identifique tanto com os personagens, com as escritas, com os pensamentos. Realmente apaixonei. E eu indico esses livros muito porque, além de toda essa coisa que a gente está falando de identificação, de você se sentir, não sei o quê, a história é muito interessante, mas é uma história de pessoas normais. Isso é legal. Eu acho que isso que faz esses livros serem tão especiais, apesar de terem eventos difíceis, principalmente no terceiro livro, eventos da sociedade, do país, né? Os dois primeiros são mais eventos do bairro, do ambiente que você mora ali mais imediato. Mas o terceiro é mais do país, do mundo, do que está acontecendo e como isso impacta, influencia você. Mostra vidas reais, sabe? Parecem vidas reais. Porque são vidas normais. De pessoas que amam, de pessoas que casam, que descasam, que, sabe, que tem suas dúvidas, que tem brigas, que tem fraquezas, que caem, que levantam, que uma hora estão bem, que uma hora não estão bem, que uma hora parece que estão no topo, depois caem. É assim, a vida é assim, né? A vida é assim. A vida é essa roda. Então, é muito interessante, é muito real, eu acho assim. Né? Por isso que a gente acaba se identificando. Não é nenhum personagem, nenhum herói longe. Isso é ótimo também, você vê um super-herói, você vê alguém... Mas, no caso, são pessoas reais que vivem suas vidas e são heroínas do dia a dia, que conseguem passar isso, conseguem superar ou não certas coisas, que não estão sempre vencendo, como nós. Tem suas dúvidas, como eu já falei, né? E isso é muito especial nos livros. Depois eu vou deixar uma resenha de cada um dos 3 livros, o quarto só quando eu terminar. E falando mais detalhadamente, até dando uns spoilers, tá? Fazendo algumas revelações, né? Mas aqui eu queria falar da série em geral e por que me tocou tanto. E por que eu acho que também toca tanto as pessoas.